A Supercopa do Brasil de 91 foi um título esquisito, viu? Que quase ninguém viu, mas valeu o troféu. Para entender essa história, vamos voltar 2 anos no tempo, até 89. Naquela época, só 2 times iam para a Copa Libertadores da América, o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. E eles jogavam a primeira fase da Libertadores sempre no mesmo grupo. A CBF, então, teve a ideia de criar a Supercopa em 90 e ela seria disputada pelos campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil do ano anterior. No caso, o Vasco era o campeão brasileiro, depois de ganhar do São Paulo na final, e o Grêmio era o campeão da Copa do Brasil, depois de bater o Sport. Então, esses 2 times jogariam a Supercopa. A questão era, quando? Por falta de data no calendário, os jogos entre Vasco e Grêmio na fase de grupo da Libertadores valeriam também o título da Supercopa do Brasil de 90. Com uma vitória por 2-0 em Porto Alegre e um empate por 0-0 no Rio, o Grêmio levou a melhor sobre o Vasco. Acontece que a Supercopa de 90 passou despercebida. Ninguém deu a mínima para esse título, que era até meio subjetivo, né? Para 91, CBF então decidiu fazer um campeonato de um jogo só. Para não ser tão desvalorizado de novo, valeria mais que uma taça. Aquela nova Supercopa valeria também a condição de cabeça de chave brasileiro no grupo da Libertadores, o que, teoricamente, proporcionava um calendário mais vantajoso na hora de viajar pela América do Sul nessa fase de grupos. Então, para a edição da Supercopa de 91, o Corinthians estava classificado por ter sido campeão brasileiro naquela final contra o São Paulo, com o gol do Tupanzinho no segundo tempo. O adversário era o Flamengo, que tinha sido campeão da Copa do Brasil de 90, depois de ganhar do Goiás na final. Supercopa de 91 foi marcada por dia 27 de janeiro. Sim, começo de ano, mas esse nem era o primeiro jogo do Corinthians na temporada, viu? 2 dias antes, tinha tido um jogo contra o Hamburgo da Alemanha por um torneio de tiro curto chamado Taça Euroamérica. Esse jogo foi no Canindé, debaixo de muita chuva, e o Neto fez o gol da vitória de 1-0 sobre os alemães. E a chuva não dava trégua em São Paulo naqueles dias. Por isso, menos de 3.000 pessoas foram até o Morumbi para ver a final da Supercopa entre Corinthians e Flamengo. Corinthians jogou com a mesma base que tinha sido campeã brasileira no ano anterior. Ronaldo no gol, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir, no meio de campo Márcio, Tupanzinho e Neto, no ataque Fabinho, Paulo Sérgio e Mauro, o técnico era o Nelsinho Batista. O Flamengo jogou com o Zé Carlos no gol, Ailton, Adilson, Rogério e Piá, o Idemar Júnior, sim, o Júnior, vovô garoto, Marcelinho Carioca, que era do Flamengo ainda, e Zinho, no ataque Alcindo e Nélio, o técnico era o Vanderlei Luxemburgo. O jogo foi morno, justamente porque os times estavam ainda bem no início da temporada, né? O gol da vitória saiu aos 25 do segundo tempo. O Giba cruzou da direita, o Neto meio desequilibrado tocou para dentro 1-0. Não teve muita comemoração pelo título numa final meio com cara de amistoso, mas valeu o troféu e valeu a condição de número 1 no grupo da Libertadores. Seja como for, a imprensa da época tratou a vitória como um título, mas cá entre nós, os jornais deram muito mais destaque à eleição da Marlene Matheus, a esposa do Vicente Matheus, do que a conquista da Supercopa. No ano seguinte, a CBF decidiu não fazer mais a Supercopa do Brasil, que só voltaria a ser disputada em 2020, daí de forma definitiva e regular. Para fechar, bate o dedo no like, igual o Neto batia a falta.